Fala pessoal do canal Extremidade Tricolor, vamos para um vídeo aqui da época dos primórdios aqui do canal, do zero ao extremo, um programinha criado pelos meninos aí lá do início do canal. A gente decidiu retornar, principalmente nesse período que tem muita data FIFA. E vamos lá, você que está nos assistindo, inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ajuda a dar o engajamento ao YouTube. E aí, Neto, como que você tá? Tudo certinho. O programa, na verdade, que o esqueleto, vamos dizer assim, a gente pegou da TNT, eu assisto praticamente toda segunda, eu tô assistindo, eu acho massa. A gente já fez de piores jogadores do século, ontem fez de maiores goleiros da história do Fluminense, que vai lá, acredito eu que dia 31, se não me falha a memória, já fez de técnicos, inclusive tem outra lista de técnicos para a gente fazer mais para frente aqui, mas enfim. Esse vai gerar um pouquinho de polêmica, que é de maiores ídolos da história do Fluminense. Deixa eu já compartilhar aqui. Esse eu acho que é a lista maior que a gente já montou, desses que a gente gravou, são 30 nomes. A dinâmica é clássica da TNT. Aqui está de 0 a 10 as notas. 0 só pode um jogador, 10 só pode um, de 1 a 9 pode quantos couber. É E obrigado a ter zero? obrigado a preencher tudo. Só que 0 só pode um, 10 só pode um. O restante a gente vai encaixando. Caracas, porque zero para. Ah, beleza, já tem um aqui. Aí, como é que se diz? O ideal seria fazer a dinâmica com 3 aqui, só que dá para fazer com 2, aí a gente debate aqui e entra num consenso. Mas vai por Cara, ordem ou vai. Vamos lá escolher o do zero logo? não, vamos por ordem, a ordem que está aqui, até porque é muito não, quando é Quem que é meio o. É esse do lado do Félix que eu não sei quem é. do lado esquerdo ou do lado direito, tá falando? Ah, do lado, do lado esquerdo. Do lado direito do Ricardo Gomes. Félix e esquerdo nosso. Ah, o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. É porque tá muito Eu pequeno vou aqui. falando eu vou falando na lista aqui. Ah, não, agora. Germán, Germán Cano, Fábio, JK, Nino, André, Ganso, Arias, Marcelo, Felipe Melo, Diego Cavalieri, Fred, Washington Coração Valente, Washington da época do Assis, Emerson Sheik, Edinho, Conca, Paulo Vitor, Renate Gaúcho, Romerito, Assis, Ézio, Tele Santana, Rivelino, Castilho, Capita, Thiago Neves, Doval, Ricardo Gomes, Félix e Thiago Silva. É aquela, é o 7 para cima, no mínimo. Tá falando o quê? Do Cano? Não, não todos. Só um vai ter zero aí, porque é muito fácil justificar e pronto. Não, vamos na ordem, não vamos antecipar o debate Não, aqui, já não. não. Germán Cano. 9. Cara, é porque, assim, O é o que o meu é pessoal da TNT, o que o porque ele é pessoal da atual. TNT, o que o pessoal da TNT costuma fazer quando é um debate com muita gente, costuma segurar a nota para debater no final. No caso aqui do Cano, é aquilo. Foi artilheiro e jogador decisivo em 2022. Eu acho que foi o ano que ele fez os 44 gols. 2023 nem se fala, que foi decisivo na Libertadores e no próprio Campeonato Carioca. 2024 foi a queda dele. E 2025, por enquanto, está sendo um meio termo, vamos dizer assim. Só É que porque aqui, ninguém é dois, perfeito. é, Aquela, tem muito jogador aí que é craque, só que todo mundo tem teve, alto e baixo, cara. Nem teve todo mundo seu. é só o Pelé, que deve ter tido a carreira, tirando as lesões, o resto de qualquer jogador tem uma queda, cara. É impossível, principalmente fim de carreira, né? Mas é aquilo. Eu vou falar para minha geração. Para tu, acho que pode ser um debate mais amplo. Mas para minha geração, o maior título da minha geração passa muito, principalmente pelos pés do Cano. Então, para mim,
levando em conta também, além do maior título da minha geração, o título mais atualmente relevante da história do clube. Para mim, eu acho que tem debate com alguns aí, mas por enquanto eu compro esse 9. Se for o caso, a gente joga ele mais. A Não, é gente. 9. O Cano é A gente 9. O Cano, aumenta. o que ele fez. Porque em título, pra mim também, eu sou de 87, aquela 95, a depressão da década de 90. E de título mais importante, sem dúvida, é a Libertadores. É porque ele 95 eu não lembro. Porque pode falar, pode ser que para muitos, principalmente quem estava no estádio, que por ser 10 anos sem o título, tudo, a emoção do Carioca de 95 seja diferente. Aquele ano tenebroso, tudo, o Flamengo, tudo. Então, aquela de emoção, pode ter gente que tenha comemorado 95 mais do que a gente com a Libertadores. Até acredito que tenha, né? Mas o Cano, ele fez uma Libertadores fantástica, cara. Ele foi o rei Eu da acho América, que não é à toa. o debate vai, obviamente, vai guardar suas proporções pela posição, só que Fábio vai vir muito nessa linha do Cano também. Se tem Libertadores hoje, além do Cano, passa muito pelas mãos do Fábio, que ele salvou a gente em muita partida. Quer dizer, não só na Libertadores. Se não fosse ele, a gente provavelmente estaria rebaixado esse ano. Teve a questão da Libertadores e o Carioca, eu não lembro se ele teve tanta relevância assim. Eu acho que o Carioca foi menos. Só que brasileiro e Libertadores passa, e Recopa também, passa muito por ele. Sim, principalmente no primeiro jogo da Recopa, que lá a gente tomou um bombardeio. E aquele jogo contra o Criciúma, o ano passado. Aquele jogo, aquela defesa que ele fez, que bateu no travessão, aquela defesa foi que, com a idade que ele tem, cara, tem, às vezes um cara novo não pegaria. E ele, com aquele reflexo, foi muito rápido, e aquele gol salvou a gente. Exatamente. E aquilo a gente até debateu isso no de goleiros ontem. O Fábio só ficou nota 9 em de goleiros porque o 10 era o Castilho, que é tipo, Castilho para goleiro. Castilho para goleiro é proporcional ao Parreira, por exemplo, para técnico. Não tem discussão. Não vou dar o spoiler ainda, não. Tá rindo de 9? quê, pô? 9. Pra mim, 9. Fábio. Eu vou Cara, comprar por vai ter, enquanto, mas eu vai acho ter que ele vai muito. acabar Pra descendo mim, para outro. vai ter muito neve. 9. Cara, você vai por 8? Não, vou colocar o 9, só que eu acho que ele, quando a gente preencher mais isso daqui, eu acho que ele vai acabar descendo para 8. Para mim, John Kennedy é um 6 pela forma escrota com que ele saiu do Fluminense. Cara, esse aqui é até complicado pra mim, porque eu não tenho ídolo. Então, eu analiso o comportamento, tudo. E pro clube, todos aí, tem quase todos, né? O zero que não é, apesar da importância, é, é também extracampo pesa, cara. O Para extracampo mim, o pesa, extracampo vai pesar muito na porque, avaliação do John porque, Kennedy e do Marcelo e do Sheik, desses três. porque eu vou falar de qualidade, velho. De qualidade, John Kennedy tem um futebol fora de série também. Ele é muito bom jogador. Tanto é que no México, o povo lá tá fãzaço dele. Tá sem, às vezes, as companhias que atrapalham aqui no Rio de Janeiro. Ele tá super bem lá. Se ele tá feliz, a princípio deve estar feliz, pelo menos nesse momento, porque quando a pessoa tá feliz, até os resultados vêm. Mas é aquela, entre 5 e 6 mesmo. Porque como ele foi muito importante, principalmente na Libertadores, acho que 5 fica muito baixo. Acho que o 6 tá justo. Eu acho, se não fosse o extracampo dele, ele facilmente estaria numa nota 8 aqui, tranquilaço. Não, Só sim, que o porque extra. provavelmente ele continuaria no Fluminense, né? E se teria tudo para ser um dos maiores ídolos da história do clube. Só que o extracampo dele lascou tudo. Que é aquilo, o extracampo, para mim, pelo menos, vai servir de critério tanto para o Marcelo quanto para o Sheik, que são. O Marcelo nem tanto, mas o Sheik fez gol de título do Brasileiro 2010, por exemplo. Mas vamos lá. Nosso capitão Nino.
Menino, excelente. Quando ele chegou, eu passei muita raiva com ele. Mas é aquele trem da idade, da maturidade que ele foi adquirindo com o tempo, experiência. Aí, de repente, ele foi incorporando, a hora que virou capitão, ele foi incorporando o espírito capitão. Então, ele amadureceu muito, principalmente na Libertadores, aqueles enfrentamentos que ele teve com o Gabigol. Então, isso foi ajudando demais, fora a técnica que ele tem demais. Só que para mim o que pesa é a forma da saída. Não aceitar renovar, que a gente sabe que é importante renovar, até para o outro time que vier, não vier com qualquer migalha. Isso para mim tem um peso fundamental, porque de certa forma você pode até ter lucro baseado no valor que você gastou com ele, mas não é o lucro que o clube poderia ter o retorno dele com a venda dele, porque ele é um excelente zagueiro, tanto é que é o problema, a gente quase caiu só com a ausência dele. Então, para mim, minha nota eu daria 7. Porque também eu não vou pôr como com o JK, porque o extracampo dele é bem diferente. Ele é um exemplo bem melhor, né? Cara, vamos lá. O Nino chegou numa época das mais recentes, uma das épocas mais desgraçadas do Fluminense, que foi 2019. De acordo com o próprio Mário Bittencourt, ele já teve a oportunidade de sair antes, só que ele ficou. Isso, para mim, inclusive, vai servir como argumento para a avaliação do Ganso também, já já. A Libertadores, principalmente o jogo lá do Inter, passou muito por ele, porque se não teve momentos cruciais que ele agiu bem na defesa, que impediu até do Inter ter criado mais. Para mim, essa questão da saída dele não foi tão relevante, até porque eu já estava esperando. Para mim, sinceramente, eu vou comprar o 7 só por conta que mais para frente vai ter o Edinho aqui. O Edinho, para mim, é acima do Ninho. Se não fosse por isso. Outra coisa, para mim, essa aqui é muito complicado, porque ele não aposentou. Para mim, enquanto a pessoa não aposenta, ela pode ir pro rival. Então, a gente Tem sabe que a muito. gente não virou SAF, a gente não vai ter o dinheiro para competir. Se ele desanimar lá com a Rússia, quiser voltar pro Brasil, qualquer time quer ele, Palmeiras, Flamengo, os times com dia Botafogo, vão disputar ele. E aí, ele vai aceitar vir pro Fluminense? A gente não vai conseguir. A gente não compete no atual momento, a gente não consegue competir com salário, né? Tem jogador aqui. O próprio Edinho jogou no Flamengo, o Sheik jogou no Não. Flamengo, o Conca jogou no Flamengo, o Doval também. Pelo menos o Não, o Felipe Dorval, Melo. ele veio do Flamengo, ele jogou no Flamengo antes, eu acho. Tem uns do Fluminense, tem um que jogou lá antes, acho que é o Dorval. Ao contrário, o Edinho teve um problema lá em 87, mas ele aqui na live, ele falou, tipo assim, ele não falou exatamente o motivo, mas eu creio que a diretoria da época não quis. A gente sabe a dificuldade que era a década de 80, então esse ponto, para os antigos, eu não vou pôr esse problema. Para os atuais que eu vi, que acompanhei, isso para mim é um problema. Para os antigos, não. Essa história do Flamengo, de ir para o Faltou o Flamengo passa, Conca, né? Ah, não, tá aí. era isso que eu ia falar, exatamente. Muito parecido com o Conca, essa história do Edinho. Uhum. Mas enfim, vamos lá. André. Ah, cara, eu coloquei ele no meio. Tipo, não é futebol. Porque futebol ele tem demais. Para mim, eu coloquei ele mesma forma que o Nino. Porque Eu, para mim sair muito cedo, não tem como o cara ser um ídolo, tipo, o nível 9 8. Saiu cedo, cara. Pode, se em pouco tempo desse todos os títulos, em dois anos, e outra coisa. Aí o cara ganhou tudo. Mas como sai muito novo, para mim é igual o Nino. E o Nino é aquele trem, voltou pior, né? Na época, ele foi contratado na época Bagre. O André ia ser emprestado, serviu como uma luva, que o moleque jogava muito. E aí, tipo, ganhou o título, honrou o compromisso. Isso aí teve palavra, foi homem. Saiu na hora que teve que sair, mas pronto, para nível de igual do ídolo, nota 7 para mim. E cara, aquele trem, pode voltar para outro clube, pode voltar para outro time também no final, no meio da carreira, sei lá. Ainda tem esse risco ainda. essa galera da Libertadores, para mim, até o Felipe Melo não tem como ser menos que 5. No caso, para mim, os 5 eu já tenho um nome que é muito bem definido. Mas é aquilo, o André Não, era tipo. O menos que André, 5 acho difícil. o André era
não vou dizer, o cérebro não era, só que um dos pilares principais do título da Libertadores e assim, atualmente melhor volante, mais técnico e tal. Eu compro esse set que eu acho que para 8 já tem nome que se encaixa melhor. Deixa, 8 acho que vai ser o que mais vai encher. 8 e 9. Cara, para mim, Paulo Henrique Ganso, perto dos que estão aqui, eu acho que vai junto com o Cano e com o Fábio na 9, porque ele é tipo, é o cérebro do time desde 2019. E também eu uso o mesmo argumento do Nino, que ele chegou em 2019, foi 2019, numa Ele época também não estava tenebrosa, muito alto, e né, no futebol, né? não estava em alta exatamente, e ele teve muita oportunidade de sair e não saiu. Ele compra a briga do Fluminense até hoje. Então, para mim, ele fica junto com desses da geração Libertadores, ele fica junto com o Fábio e com o Cano. Eu concordo, porque principalmente, até se ele saísse pro Santos, eu acho que isso não me incomodaria, porque é o time que formou ele, do jeito que a gente gosta dos nossos jogadores aposentar, encerrar aqui, eu entendo a dele. Se ele, eu acho que agora, por causa dessa miocardite, acho difícil, mas se for, isso não pesa para mim nem um pouco. Honrou, sempre honrou. O Gancinho tem jeito de ser o tricolor já. Acho que mesmo se ele for para treina lá, ele gosta do Fluminense. É que a idade excelente, é a idade de formar a gente começa a torcer mesmo. Então, até isso, ele vai ter o filho que é Fluminense. Eu sempre, ele honrou. Eu acho que vai guardar, se ele for pro Santos, tô contando que ele vá no meio, depois do Mundial, por exemplo, que eu acho que não vá, mas eu concordo que desses, a importância dele, é o cérebro da equipe, é carismático, é o cara super de boa, do bem, para mim também é 9. Arias, a mesma coisa. Para mim, foi parte crucial do título da Libertadores e eu acho Ah, que, se não me falha a memória, é um dos caras que está na fase recente do Fluminense que mais participa dos gols. Eu vi algo assim, eu não sei se o termo certo é esse, mas para mim, junto com essa galera no 9. eu daria 8, tipo assim, 9 foi porque ele renovou, cara, mas o jeito que ele tava naquela época da renovação dele, ele parece sempre que queria sair e tudo. Eu que ele ia para 7 para 8 por causa daquele. Me irritava as entrevistas dele. Porque ele tem caráter, ele é super tranquilo, na dele, mas é só o fato dele não querer renovar, isso me incomodava. E parecia que ele. Pronto, já fiz a minha, vou. Obrigado. E ele não era nada antes. Por isso que é aquela. Mas pra mim, como ele renovou, isso aí pra mim, tipo, ficou como se fosse assim, eu te perdoo. Todo mundo merece um perdão, né? Então, pronto, vai pra prateleira lá. Marcelo, para mim, é 5. Primeiro, saiu de uma forma ridícula, aquela briga com o Mano, parecia criança, e apesar de ele já tinha um problema antes, mas foi uma coisa totalmente desnecessária. Beleza. E ele só não é menos porque foi campeão da Libertadores, que senão ele teria nota menor. Ah, não. Mas, Põe junto com o JK. não, para mim é nota 5. Pela forma, ele sai de uma forma pior do que a Carioca do. foi ele. Ele sai de uma forma pior do que a do John Kennedy. Na Libertadores, dos 11 que costumavam jogar, ele foi o menos relevante para mim de todos. Tanto é que quando o Diogo Barbosa assumiu a vaga dele, deu conta do recado, apesar de o Diogo Barbosa ter ido mal depois, ele deu conta do recado quando o Marcelo não jogou. 4x1 foi ele. 4x1 foi ele. Sem ele, eu acho que aquele 4x1 não viria. Não viria. Aquele jogo foi o cartão de visita. Jogou demais, fez aquele golaço. Por isso que agora esse era, acho que era o ponto de ter um terceiro. Mas pode ir no 5. Mas a minha nota seria 6. Se não fosse a forma com que ele saiu, para mim, poderia até ser uma nota maior. Só que como ele saiu da forma que saiu, para mim. Mas eu era no time, eu era time Marcelo em vez de time Mano. Então, Nosso pitbull de estimação, Felipe Melo, para mim é 8, não é nem 8. pela forma.
na forma porque ele saiu, que também não foi uma forma tão legal, só que ele basicamente resgatou a mentalidade o espírito de vencedor para o Fluminense, que sinceramente até a Libertadores não tinha. 8, não, o que ele brigou pela gente, fora de campo, depois que não entrava, o joelho dele não acabou, simplesmente. Se o joelho dele, mesmo nessa idade, se ele tivesse o joelho, não é nem por causa da lentidão, tudo, é falta de joelho. Então, 8 para mim encaixa demais. Eu vou falar, eu queria ele, eu testaria ele como técnico. Nem que fosse depois do Mundial, mas... Eu tô curioso para saber teu zero, sinceramente, mas vamos seguir aqui. Cavalieri. Cara, pra mim é 8 ou 9, velho. Eu vi 2012, ele catou demais. Cara, ele não deixa nada a desejar do que com o Fábio. Cara. Pra mim, de goleiro, é os dois melhores que eu vi na fase boa dele. Pegou tudo. Ele foi o único goleiro que eu vi colocar o Marcos no banco por técnica. Ele teve que ser vendido, porque no Palmeiras ele colocou o Marcos no banco. Não, Marcos... mas o foco aqui é Fluminense. Assim, não, o foco aqui é a passagem do Fluminense. A passagem dele foi excelente no Fluminense. Ele pôs o Marcos, então, tipo assim, é um goleiro de qualidade. Na época que veio, nossa, eu fiquei muito mais animado que na época do que o Fábio, principalmente por causa da idade, né? Cara, eu tô pensando aqui, sinceramente. Vamos lá. Cavalieri, 2000, eu não lembro se ele chegou a jogar 2010 ou 2011, mas eu acho que ele jogou 2011. Eu tive até essa... Não, 2010 não jogou, não. 2010 ele não tava, não. Era o Ricardo Berni e o Fernando Henrique. Então foi 2011, exatamente. Chegou em 2011. 2011 eu já lembro dele agarrando bastante. 2012 o brasileiro passou muito pelas mãos dele, porque dificilmente, se fosse outro goleiro, a gente teria ganho aquele brasileiro da forma que ganhou. A gente ganhava muito de 1-0, porque ele segurava. Exatamente. Em 2013 para frente já foi meio que a decadência do Cavalieri. Só que, querendo ou não, ele foi parte essencial. O nosso time machucava demais. O time muito... A Libertadores, tanto 2012 e 2013, contusão todo mundo na Libertadores. E o jeito que era só 6 meses, era jogo atrás de jogo. O time... A gente não tinha centro de treinamento, treinava em Laranjeira. A gente vê hoje os histórias, o povo só fazia festa. Vamos mais lá. Coisa. O Cavalieri foi parte essencial de um time. Ponto. Isso a gente não discute. O que tá me pegando aqui, que eu acho injusto, é ele, por exemplo, para mim ele não fica acima do Nino e do André em questão de título, porque não, em título não. Mas... É questão de Libertadores. E se for desempatar aqui, é Libertadores, cara, depois o brasileiro. Ponto. Eu sou muito mais brasileiro. É porque a gente não tinha, né? Mas agora, se tiver mais 3 brasileiros, eu prefiro os brasileiros. Principalmente que vale muito, é muito mais difícil. Muito mais difícil brasileiro. Cara, é difícil demais 38 rodadas. A gente sente, hoje a gente percebe, né? Tá, só que vamos considerar também que a gente já tinha ganho em 2010, aí foi 2011 que a gente chegou, acho que foi terceiro, se não me falha a memória. Terceiro, o Vasco foi segundo. E depois ganhou 2012 de novo, beleza. O que me pega aqui é... Copa, o Brasil, o Carioca 2012. Pra mim o Cavalieri não fica acima do Nino e do André, porque eles foram fazer... É 8 ou 9, no mínimo 8. Mínimo 8. Esses dois estão jogando ainda, não tem nem como pôr eles acima. Tá. Pra mim é... eu vou comprar isso. Cavalieri catava demais, cara. Fred. Que a gente um tempão sem goleiro. Isso aí falar o quê, cara? Não tem como, ele não fica abaixo do cano. Eu não... cara, é porque eu tô segurando o 10 pra outro. Eu acho que o 10 a gente tá pensando mesmo. Eu não sei, eu não sei o zero. Cara, mas é pela história, ué. A gente não viu jogar, ué. Pela história.
Mas eu tô pensando aqui, 2009, beleza, ele foi parte essencial para a fuga do rebaixamento e para quase título da Sul-Americana. 2010 ele não foi essencial para o brasileiro, tanto é que ele passou a maioria do tempo lesionado, exatamente, passou muito tempo machucado. 2011 não teve título, 2012 ele colocou o brasileiro lá 2012 no bolso. É 9 ou 10, o Fred é 9 ou 10. Não, 10 eu acho que não. Então, é porque tem aquele outro, mas o problema é que as formas de saída dele, e vou falar, não dá para separar ele até parte de diretor, cara. A forma que ele saiu o ano passado, não, o foco aqui é para ser a avaliação dele como jogador. Porque não é só jogador, o cara caráter vem de tudo, todas as atividades que está relacionado ao clube. Tem gente que mancha, que fica grilado. Por exemplo, aqui, mais pra frente, tem Renato Gaúcho. Vai avaliar ele como técnico também? Se você for olhar até as entrevistas, que depois parece desenha do Fluminense. Não, aqui é para dar a história do Fluminense. Beleza. Ele brigava, capitão. O estilo do Fred ainda, ser atacante, matador, brigador, aí é 9, ele não tem como ficar atrás do Cano. Porque aquela briga do Fred, né, pra gente é 9 ou 10, né? Exatamente. Não, 10, não pelo nome que a gente já imagina. É aquele, é o da história. Então não tem jeito, não. O Washington Coração Valente. Cara, tipo assim, acima, igual você falou do Diego, ele e o Washington eu concordo do jeito que você falou, ele não pode ser acima do Nino e do André. 6 ou 7, por causa aquela forma, é porque assim, foi muito importante lá em 2008, chamou responsabilidade, jogava, mas a forma que ele foi pro São Paulo, cara, aquilo lá pra mim me machucou. Eu não lembro de como ele foi tipo assim, eu achei que ia renovar, de repente ele foi pro São Paulo. Foi tipo o Leandro Guerreiro em 2005, ele ia renovar com o Fluminense, de repente ele foi pro São Paulo. Leandro Guerreiro era um volante. É 2005. Não, ele era meio atacante. Aí ele participou do tricampeonato do São Paulo, tudo. Ele é São Paulo. Hoje, pelo menos, a forma que ele jogou no Corinthians. Ele era muito bom jogador. E era um jogador na época. É porque não tá aqui, porque ele não é ídolo mesmo. Mas a forma que saiu. O Washington, ele de repente ele foi pro São Paulo. O São Paulo ofereceu mais e ele foi. Isso aí pra mim machucou muito na época. Mesmo sendo no São Paulo. Se fosse pra rival, piorou, mas só da forma, porque eu gostava dele, a gente precisava dele. Sim. Não tinha o Fred ainda, né? Cara, vamos lá. 2008 ele foi uma parte essencial da Libertadores, beleza. Super. Super. Ele ia ser o Fred nosso campeão, tipo, da Libertadores. Ele seria o Cano, que é da Libertadores 2008. 2010, ele voltou pro Fluminense, ele fez seus gols, só que passou muito pelo que o Fred passou, se machucou demais. Tanto é que o Sheik chegou e deu uma outra vida pro Fluminense daquele brasileiro. Ele chegou durante, porque ele estava em São Paulo, ele ficou em São Paulo 1 ano e pouco. Ele veio no meio do campeonato, ele jogou algumas partidas, tipo, 4 partidas, 3 partidas de São Paulo e veio pro Fluminense. Foi, isso eu lembro. E aí aposentou no Fluminense, né, por causa do problema dele de coração, meio que ele foi obrigado, ele não pôde continuar. O que me pega aqui ele não foi parte essencial de nenhum título do Fluminense, então não tem como ele ficar acima do JK, independente do extracampo do JK. Só que também não tem como ele ficar na mesma nota que o Marcelo. Para mim, desce o Marcelo para 4 e colocou o Washington na 5. Para mim pode ser 6. Porque ele é um cara muito gente boa, cara. Machucou muito a ida de São Paulo, mas é aquele trem assim, retribuiu voltando, mas... É foda, pô. O Washington não foi porque junta. Não, mas não precisa. Não... Mas ele é um cara, tipo, a parte do cara, pelo menos pra mim, pesa. O cara é gente boa, não é marrento, ele é atencioso. Eu acho que se a gente conseguir falar com ele, eu acho que ele faz uma live com nós, com a gente aqui. Não, também acho. Ele tem cara de ser super gente boa, só que eu tô pensando nessa questão.
o JK colocou Não, muito pode pôr no 5, não tem problema não, mas eu acho que pode pôr ele junto com o Marcelo. Não, Mas, pra mim não tem como ele ficar na mesma nota que o Marcelo. É o Austin na o 5 e Marcelo, desce o então, Marcelo. a princípio, o Marcelo vai ser o único. Pra mim é desce Marcelo e colocou o Austin na 5. Não, então o Marcelo é tipo como se fosse o 0. Pô, então põe 6. Não, pode. Ah, Não, pra não. mim pra Cara, mim eu é essa acho que. configuração aqui, porque o Ah, Marcelo não, é deixa o aqui. Marcelo com 5. Cara, não é por causa da saída do cara, não. Ele tem até nome de estádio aí. Cara, O nome dele no estado de Xerém é um dos maiores absurdos que eu já vi. E isso daí é outro debate. dá um outro debate. Nossa, isso aí de verdade a gente tinha que fazer parte 1 e 2, não? De vídeo. E isso daí é outro debate, porque isso é um absurdo gigantesco ele dar nome para o estado de Xerém. Cara, isso aqui a gente podia ter feito live. Porque porque já olha o tempo. A gente não chegou nem na metade. Já andou bem. Mas enfim, agora é o outro Washington, o Washington dupla do casal 20. Ah, cara, o Marcelo 4 eu acho muito baixo. Tem gente que tá nem aí com o que aconteceu na saída. Igual eu, tô nem aí, cara. Não foi comigo. Não pode desrespeitar o eu clube. acho, eu vou. Eu ainda acho que ele não quis sair, cara. É que ele chegou à solução. Vai ter que sair um. Ele, beleza, pode ser eu, principalmente que o salário é mais alto. Ele, do jeito que tava aborrecido, ele tá com preguiça de jogar, porque tava acima do peso. Eu vou Pronto. comprar essas 5, só que eu acho que pelos nomes que estão aqui, ele vai acabar descendo de novo. É aquele, se lotar, ele desce automático? Não cria uma linha, não? Não, o tier list não tem um limite, não, pô. Eu tô colocando o limite de. A Não única precisa pôr regra. limite, não. Não, a única regra de limite é limite na 10 que é 1 e limite na 0 que é 1. O restante pode ser quantos quiser, desde que preencha tudo. Uhum. Tem que preencher todos os números? Sim. Putz. Ferrou. A dinâmica é Não, essa. vou falar, aí é sacanagem. Ah, não. Aí vai ter que ser uma por ter jogado no rival. Ah, não, então você pode descer o Marcelo aí. Porque, na verdade, não tem nenhum aí pra ser menos que 4. Não, a gente vai ter que arrumar algum argumento da fase desses caras como jogador para baixar a nota aqui. Não, e vai ter que ter o extracampo. Não, exatamente. Tanto é que eu já usei extracampo como avaliação do Marcelo, do JK e provavelmente usar do Sheik também. Porque você, por exemplo, se for no campo, você vai falar, então, então vamos misturar aí, não vamos sequência, não. Não, o que não pode é usar, tipo, o cara foi técnico do Fluminense. Aí não. Não é isso, não. É porque você tem que preencher, complicou aí. Porque pra mim todos esses aí era pra ser mais. A graça é essa. Nossa, esse aqui é quase impossível. Não, vamos lá. O Washington do casal 20. Aí, pra mim esses aí é 9, cara. Gosto é 9. Casal 20 é 9, não é 10 porque não pode. Cara, então eu vou propor uma solução. Eu vou propor uma Bora solução colocar aqui. uns caras que não é ídolo. Eu vou propor uma solução aqui. Inclusive porque o Marcelo, tipo, muita gente trata ele como ídolo, não pelo jogador do Fluminense. Muita gente trata ele Madrid. como ídolo. Exatamente. Então, então você vai ter que pôr ele como 2 ou 1. Porque eu vou falar aqui, eu já vou adiantar. O Ezio quase não tem título, cara, mas não tem como ele ser menos que 8, não. Eu peguei a pior geração do Fluminense, assim, eu acompanho aqui 95, 6, 7. Poxa, era ele o cara. 92, 3, 4 foi ele. Pra eu peguei mim 5, mas ele tava já no fim. Tanto é que o Carioca 95 ele era banco. Mas, cara, ele fazia o Super S, né? À toa. Então ele foi o cara de uma geração podre nossa. Por exemplo, o Quintela, que é um cara que eu uso até como referência para muitas opiniões quando eu tenho dúvida. A gente tem uma referência, sempre tem. Ele, para mim, é uma, porque as análises dele é boa. E, igual eu falo, o ídolo único era o Ezio. Aí agora ele fala, não sei se é o Cano, não sei, é o Ezio.
Pronto, é aquele acima de tudo. Não é por causa do título. O que ele fez, a época ruim nossa. Se não fosse ele, a gente ia caído era antes. Tiraram o título da Copa do Brasil, roubado. Roubado. É aquele trem assim, não tem o título, a gente foi roubado. Calma, né? Calma, Então, não vamos focar no que a gente já tem no nome de agora, que senão esse vídeo passa de 1 hora. Vamos focar aqui e colocar ordem nessa bagaça. Cara, eu não tenho muito para falar do Washington, da dupla do casal 20, só que é aquilo. Eles foram de que ano? Só para me tirar a dúvida. 83, 4, 5, nosso tri. Então, muito desse tri carioca. E o brasileiro? Foi 4 Então, títulos. Importantíssimos. muito dessa época vai passar inevitavelmente por Oscar Assis. Os outros tem outros nomes que são lembrados, mas os principais muito vai ser desse. Washington Assis, Romerito, Paulo Vitor e Edinho. Não, Edinho não. O Edinho é porque eu tô já. É 4. Tinha o branco. O Edinho acho que jogou 84, né? Para mim, desce de Felipe Melo de Cavalieri, desce uma posição até o Marcelo. Então seria aqui: Marcelo 3, Washington Costa Valente 4, JK 5, Nino e André na 6. Cavalieri 7. Felipe Melo e Cavalieri 7 e colocar o Washington aqui na 8. Que aí ajudava até para facilitar a nossa vida para preencher o resto, todas as notas aqui. Aham. O Washington 8 é sacanagem, mas... Por exemplo, aí eu acho ele muito mais que o Gans, entendeu? Gans, que Arias. Entendeu? Aí ele é muito mais que o Gans e Arias, pra mim. Pra mim, vai ter jogador... Depois que a gente preencher, aí a gente pode... Pra mim, por exemplo, o Arias não é 9, entendeu? Se tem que preencher. Aí eu coloco ele 8. Não, ele joga demais. Eu não tô falando de futebol, tá? É igual eu falo, ídolo. Mas não é futebol. Quando a gente preencher todas, a gente pode reorganizar aqui para finalizar o vídeo. O foco primeiro é preencher tudo. Não, esse é o 0. É o 0. Põe o 0 logo aí, que não tem nem o que falar. Eu tô olhando aqui para os outros nomes para tentar arrumar algum argumento. Não, o Sheik é o 0. Não, o Sheik nem lembrado é. Ele fez gol do título. 2010 ajudou pra cara. Teve uma arrancada do Fluminense de umas 6 vitórias seguidas. Foi ele. Aquele título lá tem importância total. O problema é que o que ele fez pra sair, ele nem é lembrado. Ele nem lembrado é. Ele ficou ele não ficou nem um ano. Foi importantíssimo. Fato. Mas aí, pai, ídolo não é só título, não é só futebol. Eu gostava demais dele quando ele chegou. Veio do Flamengo ainda, né? Não, ele foi tricampeão brasileiro, ele foi campeão do Flamengo, Fluminense e Corinthians. Ele foi. Então, isso mostra. Depois fez os gols da Libertadores pelo Corinthians. Então, é um cara que joga futebol. Então, em relação ao futebol, e jogou bem por onde passou. Só que questão de ídolo lá. Não tem como não ser zero. Se mudasse o nome da temática do vídeo, ainda poderia ter um debate maior para ele ser mais acima. Só que ele não conhece ninguém que fala que é. Não tem. Por exemplo, ele é nem do clube. Não, calma. Se fosse colocar, por exemplo, maiores jogadores da história do Fluminense, aí teria debate para colocar ele mais acima por conta dessa história do brasileiro. Poderia não ser uma nota tão alta, mas teria debate. Mas ele foi importante. Como a temática é ídolo, então não tem como não ser o 0. Eu tentei ver algum outro aqui, mas não tem como não. Esse ia ser legal até fizer essa live com o povo. Não, isso daqui pode... Bicho, lista de ídolo. A gente pode trazer várias pessoas para fazer outras edições disso daqui até em live mesmo, porque isso dá um debate muito bom. Porque na verdade o que a gente vai fazer, o ideal é depois enxugar. Não sei se nem para lista. Por exemplo, era para dar 10 ídolos no 9. Aí você pega dos 9, quem que é do 10 ao 0 a 1, do 0 ao 10? Cara, Edinho. Edinho é 9, cara. 8, 9. Ele fez uma geração. Não, eu tava olhando aqui.
ele não tem como estar abaixo do Felipe Melo. Já para mim, o outro já seria muito justo. Eu tô É pensando 8. se tava. Eu tava pensando se para colocar ele num 9. É 8 e 9, cara. Ele tem. Igual aquela do Vilela. Do Vilela é um que já põe assim. É aquele, eu já Então, conheço alguém que põe ele como principal do Fluminense, entendeu? exatamente Ele, isso que eu tô pensando. ele foi É um cara capitão que, da apesar da posição seleção. de ter sido zagueiro, é um cara que tornou muita gente daquela geração Revelado pelo como Flu. um torcedor do Fluminense passa muito pelo que o Edinho foi para aquela geração. Então, para mim, realmente, um 8 acima do Austin, inclusive, fica de bom tamanho para ele. E se forçar muito, dá para colocar o Edinho até no 9, mas vamos focar primeiro em preencher tudo, depois a gente organiza. É difícil, principalmente a gente não ter visto. Isso tem um peso. É porque quem viu pode falar assim, nossa, vocês estão cometendo é um absurdo. Não, a graça desse tipo de vídeo é exatamente essa: gerar print e viralizar, pô. Vamos lá, Conca. Ah, cara, eu gosto mais do Conca. Cara, Eu sou fã. Ele ter jogado pra mim não atrapalha, né? Assim, eu fiquei com raiva na época, mas ele jogou 15 minutos, então é que ele já teve o pão que o diabo amassou já no período dos 15 minutos que ele jogou no Flamengo. então, por exemplo, aqui, eu tô olhando como que é aquilo, pô. Em 2008 ele foi parte essencial para chegar na final da Libertadores, apesar de ter errado o pênalti naquela final. 2009 foi parte essencial do Fluminense Não, da para final eu não vou rebaixamento. pôr os pênaltis, porque não era nem pra gente ter ido pros pênaltis. Não, então, estou falando como foi a história. Aí, 2009 foi parte essencial para a fuga do rebaixamento. 2010, nem se fala, foi parte essencial do título brasileiro. Ele teve saídas controversas para ir para a China, tanto sim, de tipo 2010 para Ares, um 2011. pouquinho mais, até mais, porque... E ele voltou porque o Fluminense não quis. Ele foi pro Flamengo porque deu problema lá com a diretoria também. Cara, eu tô pensando aqui em pôr no 7, só que assim, me pega um pouquinho o Felipe Melo, ele tá junto com o Felipe Melo. Para mim, descia o Felipe Melo e colocava o Conca na 7. Pode ser também. Vamos lá, Paulo Vitor. 8. Não vi, mas sei que ele foi fora de série. É, não, eu nem discuto muito, porque a discussão hoje em dia é. Ele é um dos maiores, ele é o maior goleiro da nossa geração pra cá, que ele tá no, a gente até porque viu o Fábio, mas eu não ponho ele 9 só porque eu não vi, mas era pra pôr Não, 9. É porque por eu não quê? vi. Porque o quarteto que sempre é falado de maiores goleiros da história do Fluminense: Castilho, Félix, Fábio e Paulo Vitor. Aí o Cavalieri seria o quinto. Castilho vai acabar sendo 10 aqui. Félix, Eu tenho um goleirinho. amigo que chama Paulo Vitor, e é por causa do Paulo Vitor, e o pai dele nem Fluminense é. Aí É o vamos lá. melhor amigo meu. Então, mora em Belo Horizonte hoje, porque ele fez engenharia lá e ficou por lá, casou. Mas chama Paulo Vitor por causa do Paulo Vitor. Eu vou antecipar o debate dos goleiros aqui só para economizar um pouquinho de tempo do debate aqui. Castilho é o nosso 10, né? É. Olha, cara, o cara que tira o dedo. Poxa, isso aí, só tirar o dedo, cara, é maior que qualquer título. Pra jogar, isso mostra um amor acima do normal, cara. E eu não faria isso. Aí Eu vamos lá. espero recuperar mesmo se fosse um Mundial. Não, Vamos recupera, lá. velho. O cara que perdeu. Fechamos 10. Fábio não tem discussão, não tem como ser menos que 9. No caso, o Félix para a gente seria 9, como não pode ter 2 na 10, né? Uhum. Tá. Aí Paulo Vitor seria 8, porque para mim a ordem é essa. Castilho, a ordem aqui pode se discutir, Félix e Fábio, só que como só pode um na 10, fica os dois na 9. Aí Paulo Eu vou Vitor na perguntar pro outra. meu pai. Eu vou perguntar até pro meu pai depois. Pai, Paulo Vitor ou Félix? Pra ele. Porque eu acho que ele ia Paulo falar Vitor, Paulo Vitor. Paulo Vitor na outra. A ordem aqui se tem um debate bom Não, entre esses dois. a Copa de 70 tem um peso, né?
Mas... Embutido. Ah, cara, o cara foi Vamos lá. tricampeão titular, né? Isso aí. Vamos O lá. Caxila jogou a Copa de 50 e 54 na reserva. Vamos lá. Infelizmente. Renate Gaúcho. Ah, cara, esse é o que eu colocava, que eu daria um. Mas a importância do gol de barriga dele não permite ser menos que 7. Mas complica, né? Entendeu? É porque, como foi. Ele jogou muito pouco no Fluminense, Não, mas, mas é um cara super gente boa, assim. Eu via, ele ajudava o povo, o time, ele dava o dinheiro do bolso dele. Em relação a isso, o povo olha, tipo, só a parte arrogante do Renato. Eu falei um de zoeira, mas o cara é foda. Ele não, ajudava o povo na hora que passava dificuldade. Aqueles extracampos que a gente só vê histórias depois, é verdadeiro. O cara é super humano, apesar da. Só que o povo liga a arrogância, né? vamos lá. Eu vou antecipar aqui até o 2 e o 1. Se tu discordar e tu fala os teus, a gente entra no consenso. Para mim é Thiago Silva 2 e Doval na 1. Não, pra mim era Thiago Silva 1, ou 2 e Thiago Neves 1, então. Não tô falando de Não, importância, não. É porque a saída do Thiago Neves, cara, não é pelo futebol. Porque é o único cara que fez um hat-trick na Libertadores. Jogou demais em 2007. não. Ele era reserva Thiago, do Carlos Alberto, mas ele entrava, ajudava. Thiago Neves, para mim, eu não aceito ser menos do que o Marcelo. Pode ser até uma nota mais baixa por conta do Então, todo, só que. então falar, põe o Marcelo na 1 logo aí. Tá, pronto. Para mim, então vai Resolve um. Marcelo 1. Pronto. Eu coloco Thiago. Eu colocaria Thiago Silva na 3, Doval 2, Marcelo 1. Cara, do Oval 2, cara. Não, Ele é acho que porque eu veio tô. do Flamengo, velho. Não, eu tô pensando na seguinte questão. Beleza, o Doval era um Nem puta todos centroavante. conquistou o povo, não sei. O Doval era um puta centroavante da máquina, só que eu tô levando em conta pra eu colocar ele numa nota mais baixa, que Cara, ele então ele ganhou não um pode abaixar o Carioca Thiago como. Silva, não, cara. Quantos gols do Oval tem, cara? Dá, Tem gol um, pra dá uma caralho. olhada nesse número. Então vou segurar assim. Doval junto com o Thiago Silva na 3, Thiago Neves na 2. Aí Thiago Neves. a gente preenche todas aqui e aí pode ir mais livre. E se for o caso, o remanejar depois. É porque, ixi, aí. Porque pra mim isso aí tudo cabe lá na prateleira de cima. Mas vamos lá, vamos voltar O Renato aqui que Gaúcho falta. põe junto com o JK. Aí é foda. Não, não, pode pôr mais, Felipe Melo. Não, para mim eu uso o argumento do Renato o mesmo que a gente usou pro Edinho. O gol de barriga formou muito torcedor do Foi. Fluminense. Pô, Não, foi. Foi. não tem como o E eu vou Renato falar, falar eu não lembro desse jogo. Não lembro mesmo. para mim Mas eu lembro, por não tem exemplo, eu lembro da como. Copa de 90. É por isso que é problema. Eu lembro da Copa de 94, mas não lembro do gol de barriga. Por isso que eu pergunto, uma vez eu Não, perguntei. Pai, você assistiu o jogo? Porque eu estaria perto, né? Eu não lembro. não tem como o Renato tá abaixo Aquele jogo lá foi do Edinho. monstro, cara. Não tem como o Renato tá abaixo do Edinho. Tem que ser mesma nota. O Paraguai mais querido do Fluminense, Romerito. Cara, isso aí, tudo aí é 8 pra cima. Tudo, tudo. Cara, o Romerito fez gol do título brasileiro de De 84, né? 84, foi. Ele fez no gol, a gente ganhou, tipo, de 1-0 do Vasco, mas aí ele fez o gol. Aí o último mês foi 0-0. Ele fez o último gol. Aqui foi 1-0 no primeiro jogo, o segundo foi 0-0. O Não, Romerito era monstro. O Romerito era monstro. é. O Não, Romerito foi campeão da Romerito, Copa América de 79 pelo Paraguai ainda. Tipo assim, Romerito eu compro a outro. jogava demais. Assis é Assis é aquilo, não 9, vai. cara, é 9. É Não, 9, porque não pode ter 3-10. O Assis é um dos que era pra ser 10 junto. É Castilho, Assis. Se eu ver, eu não sei o Félix, mas era não, o Castilho, Assis. Assis de uma geração aí. E Não, Fred, os a três. pergunta que eu faço, que eu não vou nem prolongar muito o debate do Assis, porque Ele é eu tô acima longe do dessa. Washington. Tá. O Assis é 9. Ézio. É porque sempre sempre tem dois, tipo assim, o Cano e Arias. O Arias joga mais que o Cano, mas nesse nível o Cano é acima. Ézio.
Esse é 9, cara. Eu concordo porque o Ezio, assim, é um Por cara causa que do... foi pouco campeão pelo Fluminense, não sei nem se chegou a ganhar título pelo Fluminense ou não. Ganhou 95, tava no banco e roubaram 92 dele. Tá, mas vamos lá. E ganhou tipo das Guanabara de 93. O Ezio o Ezio, beleza, tu já falou isso. Daí é Ele um é o cara maior dos que... quase sem título, ele é o maior. Não, ele não foi uma pessoa tão relevante para título, só que no todo ele foi um Ele fazia puta muito jogador gol. numa época de decadência do Fluminense. E não tinha nem... Um puta do jogador, e ele vai muito no argumento do Renato Gaúcho e do Edinho. Ele jogava quase sozinho. Ele jogava quase sozinho, assim. Tinha... Ele era matador. Não é à toa que é o super. Não, Copa para mim, 8. não, calma. Para mim, vamos lá. Porque aqui vai ter um debatezinho. Edinho é um cara que formou muitos torcedores do Fluminense para aquela época. Renato Gaúcho, com seu gol de barriga, a mesma coisa. Ezio, a mesma coisa. Desses três, algum vai para 9? Ah, cara. Se for pra mim, assim, o maior é Edinho, é maior que os dois. Pode pôr o Edinho como maior. Porque tem um peso, é mais antigo. Jogou mais tempo, foi revelado pelo Fluminense. Pode ser até o diferencial, é revelado. É um debate bom da porra aqui, viu? Sim. É um debate. É porque assim, Renato Gaúcho. Se a gente fosse, se fizesse um do 0 ao extremo, assim, só a diferença é 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, só pra fazer hierarquia. Entendeu? Não, é aquilo, dá um debate muito bom. Só que é aquilo. O Ezio desses três foi o menos campeão, só que formou muitos torcedores para aquela época. Ele tem uma importância Renato foi muito, passa muito por uma partida e por um acontecimento muito específico. No cara, macro, 95 a gente ganhou por pouco. Ele tá no macro o Edinho em relação a esses três é o... É porque a gente não ganhou o Brasileiro 95. Se a gente tivesse ganhado o Brasileiro 95, o Renato Gaúcho teria um outro nível ainda. Porque financeiramente, a gente meteu o quê? 4-1 no finalzinho. Tipo, a gente deu sorte, ganhar aquele 4-1. Aí Sorley, que era um zagueiro muito bom, não jogou o jogo de volta. A gente levou aquela goleada. Vamos lá, que esse vídeo já tá quase 1 hora, só para acelerar o debate aqui. A gente vai fazer isso de maiores defensores que a gente vai gravar já, mas vamos lá. Ricardo Gomes, ele é tratado como um dos maiores zagueiros da história do Fluminense. Inclusive, para alguns, acima do Nino, acima dessa galera. Eu colocaria ele na 8 porque o Edinho tá na 9. Ele acima do... É tipo o Washington e Assis. Um é um pouquinho, pra mim, um pouquinho acima do outro, entendeu? O Edinho, pra mim, é um pouquinho acima do Ricardo Gomes. Pra mim, o diferencial Edinho era craque em bola parada, o Ricardo Gomes não. Sim. Capita. Pra mim, fica junto com o Nino. Não, junto com o Nino não. Desculpa, eu ia falar um absurdo aqui. É um tricampeão carioca, pra mim, fica junto com... Não, Paulo, que tricampeão carioca, que tricampeão. Não, ele, não tá... ele é década de 70. Não, Capita não é seguido, só que ele ganhou 3 cariocas pelo Fluminense. Ele é torcedor do Fluminense, capitão da Copa de 70. Revelado pelo Fluminense também, pra mim ele fica junto com essa turma aqui no 8. É aquele trem, ele é aqueles ídolo nacional. Exato. Não, o Capita, ele só em relação ao lateral direito da história do Brasil, pra mim ele só fica... Eu não digo nem que ele fica abaixo do Cafu, mas tem um debate muito bom entre os dois pra ver quem é o maior. Rivelino. Dá uma olhada no Tele só pra ver o que é que ele conquistou pelo Fluminense, só pra tirar essa dúvida. Cara, não, pode pôr o Tele lá em cima. Não, eu só quero ver questão de título mesmo, mas não todo o Tele é muito grande. Fora que era craque, era craque. Rivelino eu colocaria junto com essa turma aqui no... E depois foi como técnico. Se ganhasse a Copa de 82, ele ia ser considerado o maior de todos os tempos. Sim, mas cara, no Fluminense, ele jogou de 51 a 60. Cara, 162 gols em 557 jogos. Não, ele é um dos caras que mais vestiu a camisa do Fluminense. O Mundial, Mundial nosso, aí.
Essa camisa dele, eu tenho ela. Essa é a camisa de 52. É um dos maiores artilheiros do Fluminense, um dos que mais vestiu a camisa do Fluminense. Eu só quero saber de título. Título que foi que ele ganhou. Pelo Mundial de 52, tá pouco? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, porque aqui não separou. Estatística, mas tá mais, é porque aqui fala mais de... Ele ganhou o Carioca de 51 e 59. O Rio São Paulo, 57 e 60. Os dois Rio São Paulo que a gente tem. E a Copa Rio, que é o Mundial de 52. Tá, pra mim, então, fecha ele no 9. E fecha a lista aqui já. Rivelino, 8. É aquilo, ele é a cabeça jogou da pouco, é porque, no fundo, o Rivelino, muitos põem ele como o maior, porque é o maior de relevância por causa do tricampeonato, por causa da seleção brasileira. Não, esse é o ponto. Como ele só jogou Rivelino, 2 anos, eu acho que o outro tá bom. É porque Rivelino aquela da máquina, a cereja. Vamos dizer assim, é o carro-chefe da máquina tricolor, só que ele não é menos, ele não é mais do que, não, ele não é mais do que o Edinho, por exemplo, não é mais do que o Paulo Vitor, só que como tem que preencher todos, ele fica junto aqui. Com o Paulo Vitor, o problema foi com o Ricardo Gomes. Não ter ganhado os brasileiros. Pelo menos um. Mas, enfim, eu vou repetir aqui os nomes. Se tu tiver alguma alteração, já que preencheu tudo, aí diz que a gente remaneja aqui. Sheik ao 0, Marcelo 1, Thiago Neves 2, Thiago Silva e Doval 3, Washington Coração Valente na 4, JK na 5, Nino André Felipe Melo na 6, Cavalieri Conca na 7, Washington do Casal 20, Paulo Vitor, Renato Gaúcho, Romerito, Ézio, Ricardo Gomes, Capite e Rivelino na 8, Cano, Fred, Fábio, Ganso, Ares, Félix, Assis, Edinho e Tele na 9 e Castilho na 10. Ele jogou no Flamengo, o Doval jogou no Flamengo antes, depois que ele foi pro Fluminense. Fechou a lista aqui? Fechou. Não, achei que ele tinha mais jogos pelo Flu. Tem 27 só, mas ele fez 19 gols em 27 jogos. Ele foi artilheiro do Carioca de 76, se eu não me engano, por 20 gols. Não. Acho que tá de bom tamanho. Eu achei que era mais. Porque ele jogou na máquina, né? Mas enfim. Fechei o vídeo. Difícil, cara. Eu vou falar. A gente vai ver esse trem de novo. Muitas coisas a gente pode ter mudado de ideia vendo o vídeo. O bom desse vídeo é isso. Eu adoro gravar isso. Esse é, pra mim, um dos mais pesados, sim. Um dos mais difíceis. A ideia foi essa. Mas enfim. Parecia que eu joguei uma partida aí, ó. Tô suando aqui, ó. Parecia que eu joguei uma partida. Mas enfim, pedir pra galera se inscrever aí, quem teve paciência para ver esse vídeo até aqui, deixar o like no vídeo, compartilhar. E é isso. Vamos embora para gravar mais um. Então, vamos. Eu ia esperar dar 60 minutos, mas falou, saudações tricolores.